Oi, pessoal. Aqui é a Malu. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a região medial da coxa. Então, aqui nós temos os músculos que compõem essa região. Primeiramente, o músculo pectíneo. Aqui o músculo adutor longo. Aqui o músculo adutor curto. O músculo adutor magno. E o músculo grácil. Sobre o músculo pectíneo. Sua origem fica na linha pectínea do pubis. Sua inserção é no trocânter menor e na linha pectínea do fêmur. A sua ação consiste em adução e flexão de coxa, e sua inervação é dada pelo nervo femoral. Aqui eu destaco que a inervação do músculo pectíneo pode ser tida como uma inervação, uma exceção à inervação dos outros músculos mediais da coxa, tá? Porque a maior parte desses músculos vai ser inervada pelo nervo obturatório e não pelo nervo femoral. Então, para vocês conseguirem decorar, né, essa parte, entendendo, é inervado pelo nervo femoral, diferentemente dos outros músculos. Aqui o músculo pectíneo, apontado. Em relação aqui à sua origem, localizando ela no osso. A gente tem a linha pectínea do pubis, que é a sua origem, a sua inserção no trocânter menor e na linha pectínea do fêmur. E sua ação aqui, eu coloquei um comparativo com o exercício de musculação à cadeira adutora, em que a gente pode ver que o atleta, ao realizar a adução de coxa, ele trabalha o músculo pectíneo, o músculo adutor longo, o músculo grácil e o adutor magno. Aqui, sobre o adutor longo. A origem dele se dá na face femoral do corpo do pubis, sua inserção fica na linha áspera, a ação é a adução da coxa e a inervação é dada pelo nervo obturatório. Então, aqui o músculo adutor longo, que está seccionado na imagem, mas ele tem aqui a origem, e aqui a sua inserção, mais abaixo na linha áspera, né? Não começa na parte proximal, ela se dá aqui nessa parte mais inferior, nesse terço mais inferior da linha áspera. Então, aqui, a origem face femoral do corpo do pubis, tá? A sua origem fica nessa parte, que fica logo abaixo à crista púbica do osso. Aqui, a inserção na linha áspera, aqui nessa região, né? E aqui a representação do músculo, mais uma vez, para vocês conseguirem ver ele inteiro, sem estar seccionado, para vocês terem uma ideia, ele é um músculo bastante longo, né? Um músculo um pouco mais estreito e bastante longo. Aqui o músculo adutor curto. O músculo adutor curto tem origem no corpo e ramo inferior do pubis, sua inserção na linha áspera e pectínea do fêmur, né? A ação, adução e flexão de coxa e inervação dada pelo nervo obturatório. Então, aqui, adutor longo e adutor curto, nervo obturatório. Músculo pectíneo, inervação, nervo femoral. Aqui, o nosso adutor curto, apontado. Sobre sua origem. Corpo e ramo inferior do pubis. Ramo inferior e o corpo. A inserção, linha áspera e linha pectínea. Então, na parte mais proximal da linha áspera e aqui na linha pectínea. Então, a gente pode pensar, bom, o músculo adutor curto, ele é um músculo mais curto que o adutor longo, como já diz o nome. Então, o adutor longo, ele vai se inserir mais distalmente. E o adutor curto vai se inserir mais proximalmente, porque o músculo curto não precisa ser tão extenso para conseguir se inserir, já que a sua inserção é mais proximal. Aqui o adutor magno. O adutor magno ele vai ser dividido em porção adutora e porção extensora. A porção adutora tem origem no ramo isquiopúbico. A sua inserção se dá na linha áspera, na tuberosidade glútea e na linha supracondylar do fêmur. Já a porção extensora tem origem no túbulo isquiático e inserção no tubérculo adutor do fêmur. A ação da porção adutora é flexão de coxa e da porção extensora é extensão e adução da coxa. Mas é importante ressaltar também, gente, que esses movimentos, bom, eles não são completamente, eles não ocorrem em momentos opostos, né? Há um sinergismo entre a ação dos músculos, então não pensem nisso como uma coisa estanque, tá? A inervação aqui é diferencial, né? A gente tem inervação dada pelo nervo obturatório, como nos outros adutores, tá? Então, para decorar, todos os adutores têm um nervo obturatório.
Mas o maior dos adutores, que é o adutor magno, né, como eu já menciono o nome dele, também recebe inervação do nervo isquiático na sua porção extensora. Então, aqui apontado o adutor magno, tá? Que ele fica inferior ao adutor longo, mais profundo no caso. Então, aqui sua origem: ramo isquiopúbico e tuberisquiático, e ramo isquiopúbico aqui nessa região, entre o isquio e o pubis. A inserção: linha áspera, tuberosidade glútea, linha supracondilar do fêmur e tubérculo adutor do fêmur. Fica aqui. E aqui também a representação do músculo, que vocês podem ver que é um músculo bastante extenso, tá? E aqui, ó, com a inserção da porção extensora. Agora sobre o músculo grácil, que compõe a pata de ganso, né? O músculo grácil, ele tem origem no corpo e ramo inferior do pubis. Sua inserção se dá na face superior medial da tíbia. Sua ação consiste em adução da coxa, rotação medial de coxa e flexão de joelho. E quando a gente vai caracterizar a pata de ganso, né, a gente fala desses músculos que fazem a flexão do joelho e se inserem medialmente. Então, a pata de ganso vai ser formada pela inserção combinada do sartório, do grácil e do semitendinoso. É importante lembrar disso porque pode ocorrer uma inflamação ali na pata de ganso por, por alguma lesão, enfim. E a inervação também é dada pelo nervo obturatório. Então, retomando a inervação, quais que são as inervações comuns? Nervo obturatório. Exceção no adutor magno, que é um músculo grande, então ele tem mais nervos inervando, nervo isquiático, que está participando da inervação nesse caso, e o pectíneo, que quem está participando da inervação é o nervo femoral. Daí é diferente dos outros músculos. Mas pode receber uma inervação menos predominante, né, do nervo obturatório também. Então, aqui é apontado o grácil, que é esse músculo longo aqui e bem medial. Aqui, a origem do grácil, corpo e ramo inferior do pubis. Então, aqui. Aí, desculpa, aqui corpo e ramo inferior do pubis, aqui ramo inferior e aqui corpo do pubis. Aí a inserção dele, como a gente pode ver também, localizar aqui nesse desenho, e também aqui nessa imagem, no côndilo medial da tíbia. Sua ação consiste em adução de coxa, rotação medial de coxa e flexão de joelhos, justamente porque ele está na pata de ganso, como eu falei antes. Agora eu vou falar para vocês um pouco sobre o nervo obturatório, tá? Que é um nervo bastante importante para essa região medial da coxa. Então, esse nervo, ele vem do plexo lombar, tá? E aqui, no livro, no Sobota, tá descrito o trajeto dele. Então, ele segue medialmente ao músculo psoas maior, desce por trás do ovário, no caso das mulheres, né? Atravessando o canal obturatório, tá? E em direção à face medial da coxa. Então, ele tá passando aqui, ó, tá? Então, ele sai daqui, atravessa profundamente e aqui, chegando na região, se direcionando na região medial da coxa. Nessa imagem aqui, nessa secção, a gente pode ver em azul o compartimento medial da coxa e aqui o nervo obturatório que está apontado pela flecha. Também aqui nesse desenho a gente pode ver o nervo obturatório passando aqui, posteriormente, né, atrás do pubis, e ele aqui formando o seu ramo anterior e seu ramo posterior. Aqui eu trouxe para vocês um videozinho mostrando o trajeto do nervo obturatório e uma implicação clínica, tá, relacionada a esse nervo.
the obturator nerve. The obturator nerve arises from the anterior division of L2 to L4 spinal nerves, and it supplies mainly the medial compartment of the thigh, and it is the chief nerve of adductor compartment, nothing but called as the medial compartment. The obturator nerve passes down beneath the psoas major and leaves the pelvic cavity through the obturator canal. It splits into two branches in the canal. The posterior branch pierces the obturator externus and descends between adductor brevis and adductor magnus muscles, and it innervates obturator externus and part of the adductor brevis, as well as superior fibers of the adductor magnus. And when we talk about the anterior branch runs between adductor longus and adductor brevis muscles, where it innervates adductor longus, gracilis, part of the adductor brevis, and cutaneous innervation to the medial aspect of the thigh. This is about the obturator nerve. And what is the clinical correlation with this nerve? That is obturator nerve injury. In diseases of knee joints, the pain may be referred to the medial side of the thigh or the hip joint, because the obturator nerve supplies both the joints, and damage to the obturator nerve causes weakness in the adduction and lateral swinging of the limbs during walking because of unopposed adductors. And the nerve can also be injured while playing sports, as well as it results in the loss of adduction at the hip joints, as well as loss of sensation of the medial aspect of the thigh. And this is what is about the obturator nerve. Então, gente, era isso sobre o nervo obturatório, tá bom? Obrigada para quem assistiu o vídeo e bons estudos. Beijo. Qualquer coisa podem chamar.